Fala galera, fã da maçã. Vamos chegando, desenvolvedores iOS interessados no assunto, que hoje o assunto vai ser muito bom. Um assunto que muita gente início de carreira, depois de alguns anos de carreira, dev júnior, dev pleno, tem dificuldade ou ainda falta um pouquinho para entender completamente esse assunto, que é Delegate Pattern, uma das formas de comunicação entre objetos mais usada na linguagem Swift. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Um pouquinho não, a gente vai falar bastante. Não estava aqui no nosso passo a passo da nossa série From MVC to VIPC, mas percebi que já está na hora de falar, porque esse é um assunto base, é um assunto básico, assim, é um assunto que você precisa dele para entender melhor comunicação entre objetos, para entender sobre injeção de dependência, testes unitários. Então ele que faz toda essa base. Então, lá no segundo episódio, quando a gente conversou de Memory Leak, esse assunto vai casar com o nosso assunto de Delegate. A gente vai ver como e porquê. Mas vamos chegando, se inscreva no canal, curte aí, compartilha. E vamos que vamos. Vou fechar a câmera aqui e ir para o código. Tudo certo? Então, hoje a gente mata o assunto Delegate. Dá uma pausa na música de introdução e vamos que vamos. Então a gente tinha uma view controller lá no início, grandona, certo? E a gente está a cada vídeo implementando alguns padrões interessantes, alguns padrões que vai deixar nosso código mais modularizado, nosso código mais clean, né? Seguindo clean code, nosso código mais passível de ser testado, de ser refatorado, de adicionar novas funcionalidades. Então a gente tem uma view model. Hoje, além da view controller, essa view controller conversa com a view model. A gente fez isso no vídeo 1 e 2. No último vídeo, a gente construiu uma camada service. Então a view model conversa com essa camada service. Mais na frente, talvez podemos refatorar essa camada service do Firebase, que aqui chama Firebase Provider. Aplicar alguns bons conceitos de programação nesse objeto. Porém, hoje a gente vai focar em Delegate. E onde que a gente vai aplicar esse Delegate? Na comunicação da view model para a view controller. Beleza? Aí antes de entrar na prática aqui mesmo, eu gosto de desenhar, e não me julguem porque eu sou fã do Paint. Sou das antigas, usava muito aquele Paint antigão, mas é isso. Bom, o Delegate ele vem para ajudar o quê? Para resolver o quê? Ele nada mais é do que uma comunicação para trás. Não necessariamente precisa ser só para trás, mas vamos pensar dessa forma. O Delegate ele é usado para passar comunicação, para fazer comunicação para trás, para mandar informação para trás. E o que é isso? Eu tenho dois objetos. Vamos pegar aqui que a gente tem a nossa controller e a nossa view model. A controller, ela cria a view model, certo? Então ela é dona da view model, ela cria e é dona e comunica diretamente. Então a gente pode ver aqui, ó, a gente está no objeto view controller, ela cria e utiliza essa view model. E quando ela quer chamar alguma informação, alguma função, ela acessa diretamente viewModel.getHomeInformations, por exemplo. Beleza. Porém, a viewModel ela vai querer passar informações para controller. Então, ela quer passar informação de volta para controller. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez uma maneira errada, né? Uma maneira que não é recomendado fazer, mas eu coloquei aqui uma referência para controller, ó, Home View Controller.
Eu estou na ViewModel. E aqui na ViewModel, no ViewDidLoad, eu falo que a controller, essa variável aqui, ela vai receber o valor self, ou seja, eu fecho esse círculo. A controller criou o ViewModel e depois a propriedade controller na ViewModel está apontando para essa própria controller. E aí, onde eu quero usar essa informação, eu só dou um controller.showProgress, por exemplo. Tem outra aqui, ó, controller.didFinishLoading. Beleza. E a gente conversou no segundo vídeo sobre referência cíclica, né? E perda de memória, né? Então a referência cíclica, o reference cycle, ele causa um memory leak, né? Ele causa uma perda de memória porque isso daqui vai ficar se abraçando para sempre na memória e o ARC não vai conseguir desalocar esses objetos da memória. Então o que a gente fez? A gente colocou um wiki aqui na controller. Colocando esse wiki, a gente faz com que essa comunicação para trás, ela seja tipo um relacionamento fraco. Não, acho que não é tipo, ela faz com que seja um relacionamento fraco. Então, é como se a comunicação direta da controller para a ViewModel, ela continua um relacionamento forte, porém, essa comunicação para trás, através da propriedade controller do tipo HomeViewController, ela é um relacionamento fraco. Então, quando a gente desalocar da memória controller, a ViewModel também vai ser desalocada. Antes, nem a controller, nem a ViewModel seria desalocada da memória e assim a gente teria um memory leak. E assim, em um aplicativo grande que o usuário usa muito, vamos pegar um WhatsApp, um Instagram, ou nem precisa ser tão grande assim, esses objetos vão se acumulando na memória até uma hora que pode, por exemplo, crashar o aplicativo, estourar por uso excessivo de memória. E nessa comunicação para trás aqui, nesse momento, a gente pode fazer essa comunicação de diversas maneiras. Uma é referenciando o próprio objeto, que não é legal. Outra é usando Clojure. Não sei se vocês conhecem Clojure, com certeza já usaram. Por exemplo, aqui, ó, esse handler aqui do showAlert, ele é uma closure. É quando abre um bloco de código, certo? Então eu consigo passar informação. Deixa eu dar um buildzinho aqui. Ó, pá. Aqui, ó. Quando tem um parênteses vazio ou com algum parâmetro, essa seta e um void depois, isso é uma closure. No caso, tem como a gente usar esse padrão para passar a comunicação para trás, da ViewModel para controller, mas o mais usado, mais recomendado é o delegate, que é o que a gente vai usar. Ou seja, o delegate a gente deve usar para fazer comunicação para trás. Um caso muito comum, para mandar informação ou pedir informação da ViewModel para controller. Um outro caso muito comum também, que a gente vai falar no próximo vídeo. A controller, ela cria uma table view, certo? E essa table view, ela precisa de algumas informações da controller. Ela, por exemplo, o number of rows, aqui ó, number of rows, ela precisa saber quantas linhas tem e ela também precisa saber do tipo de célula, ou seja, o cell for row. E isso é através do protocolo WhyTableView Data Source. Ele chama Data Source, porém ele também funciona como delegate. Ele é um delegate pattern. Então, essa comunicação entre a TableView, da TableView para controller, é delegate. Funciona exatamente como o delegate da ViewModel para controller. Beleza, então gravem isso. Quando o objeto ele cria o outro, você consegue só chamar esse segundo objeto. Beleza. Agora, quando esse segundo objeto quer mandar ou pedir informação
para do primeiro objeto, então é hora de usar o delegate. E como é que funciona o delegate, pessoal? O delegate, eu gosto até de fazer um passo a passo. Vou criar um passo a passo aqui, ó. Passo 1. Criar protocolo no objeto 2. De 2 ou B. Vou chamar aqui, ó. Objeto 2 é esse que é o segundo, que é o que é criado pelo primeiro. No nosso caso aqui é viewModel. Então, vou criar protocolo de delegate no objeto 2. Beleza. Então, vem aqui, ó, home viewModel. Vou criar um protocolo home viewModel delegate. Show de bola. Aí, quais funções que eu coloco nesse protocolo? Criar funções que se comunicam com o objeto 1. Então, por exemplo, showProgress. Essa função showProgress, ela é uma função lá da controller. Então, é uma função que entra nesse meu protocolo. ShowProgress. Beleza. Qual mais? Beleza. didFinishLoading. Vou criar aqui também, didFinishLoad. Ou seja, todas as funções que eu estou acessando através da controller, eu vou colocar ali. ShowAlert, já coloquei ShowAlert? Não, coloquei ShowProgress. ShowAlert e acho que só mais uma, ReloadData. Beleza, tenho o meu protocolo e tem as 4 funções que eu preciso comunicar com a controller. Ok, aí o que eu faço agora? Crio propriedade delegate do tipo do objeto. Então, eu já tenho o protocolo, já tenho as funções, eu venho aqui crio essa propriedade do tipo do protocolo do delegate. Então, tudo muito simples. Criei protocolo, coloquei as funções, criei a propriedade. E aí, eu não vou colocar no passo a passo, porque isso não é obrigatório para o funcionamento do delegate. Porém, sempre quando você fizer delegate, se atente a isso. Que é o quê? A referência cíclica. A gente não pode criar referência cíclica entre nossos objetos. Então, assim como aqui eu uso o equivar, aqui também eu vou usar o equivar. Ele deve dar um erro. Por quê? O nosso protocolo ele pode ser assinado por objetos ou por structs, ou por enums, por exemplo. Então, ele pode ser assinado aqui, ó, por tipos de objetos que não são classe. E a referência cíclica, ela só existe quando é classe. E a nossa viewModel é classe. Então, eu tenho que falar para o meu protocolo que quem vai assinar ele é uma classe. E para isso é só colocar aqui NSObject. Quarto passo, usar delegate para acionar as funções que se comunicam com o objeto 1. Então, reparem nesse verbo. Na classe 2, a gente ativa / aciona esse delegate. Então, eu já vou até removendo o nosso padrão que estava antes, que não é um padrão recomendado. Então, já comentei aqui, ó, vai dar erro.
Onde dá erro, vou comentar. Aí eu vou só trocar, ó. Tava o controle, eu coloco delegate.showProgress. Beleza? Todos os lugares. Delegate.didFinishLoading. E da onde que está vindo essa função? Essa função está vindo lá do protocolo. Beleza? Aqui mesma coisa, delegate.showAlert. E por fim, aqui, delegate.reloadData. Bom, na classe 2 é isso. São esses 4 passos. Vou até colocar aqui, ó, classe 2. Aí agora nosso trabalho vai para classe 1. Na classe 2 eu já resolvi tudo. Achei que o meu teclado tinha desligado, mas ele está ok. Em vez em quando ele faz greve, fala, não vou trabalhar, e não trabalha. Mas beleza. Então comentei, na minha classe 2, criei protocolo, criei as funções, criei a propriedade, acionei, ativei nos locais que eu preciso. E na classe 1, o que eu vou fazer? Bom, na classe 1, primeiro ponto é o quê? Conectar delegate com classe 1. Vou colocar aqui entre parênteses assim, ó, classe 1 vai escutar a ativação da classe 2. Então, o delegate é isso. A classe 2, ela ativa, aciona os momentos que você manda ou recebe informação da classe 1. E essa classe 1, ela tem que fazer essa conexão. Vou puxar um pouco aqui, ó, para ficar mais bacana. E essa classe 1, ela tem que conectar esse delegate com ela, né? Para quando aqui for ativado o delegate, aqui consiga escutar. E repara que é muito parecido com um método antigo que a gente usava. Então aqui está viewModel.controller igual a self. E eu vou colocar viewModel.delegate igual a self. Então, muito parecido. Reparem que é parecido com o quê? Com o delegate da TableView. Então, isso, sempre quando vocês verem isso está fazendo o quê? Está conectando a propriedade delegate da classe 2 com a classe 1. E aí ele vai dar erro. Aí quando dá erro, o que ele fala? A classe 1, ela precisa assinar esse protocolo. Porque não tem como eu conectar essa variável desse tipo, desse protocolo, não tem como eu conectar com a minha classe 1, não tem como eu falar que minha classe 1 vai escutar esse delegate se eu não, de fato, fazer a implementação desses métodos. Então, eu tenho que assinar, eu tenho que implementar esses métodos. Assim como é no TableView Data Source e TableView Delegate, também é a mesma coisa para o Delegate. Então, Extension Home View Controller. O que eu coloco aqui? Pensem aí. Pensou? Espero que a resposta tenha sido correta. Coloco que meu controller vai assinar esse protocolo. Ou seja, fiz a conexão do delegate da classe 2 com a classe 1. Assinar classe 1 com o protocolo do delegate. Vou colocar em parênteses, extension classe 1 delegate protocol. Beleza?
Extensão não, extension. Beleza. Então a gente assinou aqui embaixo. Só que deve dar um erro aqui. Vamos ver se vai dar. Home View Model Delegate. Home View Model Delegate. Home View Controller. NS Object. Ah, tá. Não deu erro, por quê? Eu vou comentar essas 4 funções aqui, ó. Agora vai dar erro. Porque quando eu assino o protocolo, eu sou obrigado a implementar essas funções. Assim que funciona a comunicação delegate. Se aqui eu estou ativando o delegate, aqui eu estou escutando e fazendo as devidas ações quando tiver essa ativação. Então não tinha dado erro porque essas funções existem aqui em cima. As 4 funções do protocolo. Mas para fins de organização, cria um extension separado, que assina o delegate e coloca as funções aqui. Então, por exemplo, coloquei uma função aqui, ele vai continuar reclamando. Por quê? Porque eu tenho que implementar 4 funções, não só essa. Então, reparem que ele me dá um fix nativo aqui, que ele vai implementar as outras 3 funções, ó. Ó, ele até copiou a show progress. Vou dar um command B, vocês vão ver que ele vai implementar 3. Ó, implementou as 3. Então é isso. Se você assinou o protocolo do delegate, você tem que implementar essas funções. Did finish loading, né? Então, quando a Home View Model acionar o delegate a função did finish loading, a View Controller vai escutar essa ativação e vai executar essas linhas de código. Show alert. Já foi. Reload data. Beleza. Remover esse self aqui. Não tem necessidade de ficar usando self. E o fim, um show alert. Show alert. Não quero self. E vou remover esse código comentado aqui. Assinar classe 1 com protocolo. Passo 3, implementar métodos do protocolo do delegate. Galera, delegate é isso. Delegate é usado para fazer comunicação para trás entre vários objetos, entendeu? Por exemplo, eu posso ter aqui, ó, a minha view model, ela pode conversar, sei lá, com o coordinator. Não, o coordinator normalmente ele conversa com a controller algumas vezes. Vou colocar aqui, sei lá, uma service. A view model ela cria a service e essa service pode passar informação para a view model. Aí isso pode ser feito através de closure ou de delegate. Então é isso. O delegate ele sempre vai ser usado para comunicação para trás entre quaisquer tipos de objeto. Então, entre controller e controller, entre table view e controller, entre view model e controller, entre service e view model. Então, você não é restrita a um tipo de objeto, né? A um tipo de... não precisa ser o iKit, né? Igual o controller é. Que mais? É só seguir esse passo a passo. Então, quando eu estava no início da minha carreira, eu tinha dificuldade em arquitetar essa comunicação, esse desenho. Espera aí, o delegate ele tem a variável, mas aí um outro objeto faz uma extension. Eu tinha dificuldade de entender esse desenho geral. E esse desenho geral fica mais fácil quando a gente vê o desenho, que é o quê? View model mandar informação para view controller, então na view model vai ter
uma variável delegate que vai ser acionada e na view controller vai ter o igual a self para conectar, e depois você conectou, você tem que implementar os métodos. Então vai ter o extension lá e as funções dentro do extension. Então é isso. Esse é o desenho do delegate. E sempre quando você quiser usar, só seguir esse passo a passo. E eu digo mais, você pode fazer o delegates mais complexo, né? Então, por exemplo, você tem uma classe 1, 2, 3. A classe 1 cria A2, A2 cria A3, mas você quer passar a informação da 3 para 1. Você pode usar o delegate para fazer isso, né? Se no desenho aqui eu consigo fazer isso, tipo assim, nível de código a gente também consegue. Então, eu teria que atribuir a variável delegate da classe 3 igual a self na classe 1. Aí eu consigo mandar a informação da classe 3 direto para a classe 1. Funciona também. E uma classe, ela pode ter várias comunicações delegate. Então, por exemplo, minha classe 3, ela pode conversar com use case A, com use case B e com use case C. E os três podem mandar delegate para a classe 3. Então, não fica restrito a um delegate. Igual a minha controller aqui. A minha controller, ela está assinando o delegate da YTableView e assinando o delegate da ViewModel. Show de bola. Então, delegate é basicamente isso, pessoal. Aí, só para finalizar aqui, um segundo. Então, tá aqui, ó. Conversamos sobre delegate. Que isso, hein, galera? Vocês já estão sabendo delegate. E no próximo vídeo a gente vai construir um objeto para o delegate data source da TableView, para diminuir essa controller aqui, deixar ela menorzinha, né? Porque quanto menor um objeto, melhor. A gente vai falar disso na conversa de Clean Code. Fechou, turma? Valeu, compartilha aí, curta. E vamos continuar aí nessa série de vídeos From MVC to VIPC, passando por vários assuntos maneiros e importantes. Beleza?